Esse é o centro de São José dos Campos, uma cidade com quase 700 mil habitantes e que se transformou rapidamente nas últimas décadas. Aqui estão as igrejas mais antigas da cidade. Nossa jornada começa no marco zero do município, na Igreja Matriz, como é conhecida pelos locais. A importância de uma igreja matriz em cada cidade simboliza, primeiro, a força que a Igreja Católica tinha naquela época. Como o aldeamento foi crescendo, principalmente depois da época da expulsão dos jesuítas, veio o Diretório dos Índios, quando a coroa portuguesa assume a direção, a igreja foi tornando-se pequena. Mesmo assim, ela resistiu. E já no João Neto Caldeiro, no livro dele, fabuloso esse livro, Alba de São José dos Campos, tem lá o relato. Numa noite do mês de maio de 1831, depois de uma forte chuva, a torre desaba, ficando apenas o altar. A partir de 1845 é que começa a construção da segunda matriz em Taipa. E a construção ela se arrasta. E essa capela, ou a segunda igreja matriz, ela é inaugurada em 1870, que tinha apenas uma torre e um campanário e um mirante. E o bispo da época, o Dom Epaminondas, mesmo com a população pedindo para que não fosse demolida, ele preferiu demolir a segunda igreja matriz e a partir de 1933 a construção dessa atual onde nós estamos, o marco zero de São José dos Campos. Separadas por algumas ruas de distância, encontramos a antiga Capela Nossa Senhora de Aparecida. Hoje, o prédio se tornou um museu de arte sacra e expõe uma variedade de acervos litúrgicos. O Museu de Arte Sacra, na verdade, ele era uma capela de família, da família Cursino. Ele é tido como uma das últimas capelas de fazenda. Em 1906, a senhora Manuela Cursino é acometida de uma doença e ela faz um voto à Nossa Senhora Aparecida que se ela recebesse a cura, ela doaria esse pedaço de terra onde está hoje a capela e parte daquilo que hoje também se tornou o mercado municipal. E depois, em 1917, o próprio proprietário daqui doa o lugar que era da praça para ser a continuidade do mercado. A capela começa com uma capela pequenina de madeira e depois então ela é feita de taipa as partes internas e de alvenaria as partes de fora. E nisso essa senhora começa a celebrar aqui algumas missas campais, acolher os congregados marianos, catequese e outras reuniões pertinentes à paróquia da Matriz de São José, que era onde a gente tinha o Largo de Aparecida, uma grande praça na frente da capela. Então tem até uma controvérsia aí, porque o mercado ele é de 1865, mas passou para a história o lançamento dele em 23, já com o tamanho original que ele tem hoje. Ele era praticamente a metade disso. Essa era uma rua de comércio, tá? Principalmente da família Cursino. Eles tinham várias lojas aqui, armazéns, e tinha um mercado com todo o potencial da época. A praça de Aparecida era onde se chegava, o pessoal que vinha aqui do sul de Minas, os produtores, chegavam para então estar repassando tudo aquilo que trouxeram, hortaliças, frutas, enfim, tudo aquilo que era a produção deles. A história da senhora Manuela, ela doa esse pedaço de terra não à mitra, não à igreja, mas sim à Nossa Senhora Aparecida. Então é uma doação feita por um membro da família e a praça deixa de existir para passar a ser o mercado. E assim foi até ela fechar.
que foi por volta de 83. Já no fim dos anos 80, a Capela Nossa Senhora Aparecida já era aquilo que nós chegamos a ver há alguns anos, abandonada, depredada. Chegaram a construir um estacionamento usando a parede da própria igreja. Em 2005 a gente levantou um estudo já com o intuito de que ele se transformasse no Museu de Arte Sacra e com as peças do acervo do Museu Municipal proveniente da Igreja Matriz, da Igreja São Benedito. Então é aberto o Museu de Arte Sacra em 2007, já completo com a parte museográfica, museológica e aberto ao público e às escolas, a grupos, enfim, visitas guiadas, visitas livres. Por volta de 1872, é erguida nos arredores da Praça Cônego Lima a Igreja São Benedito. Um testemunho da crença enraizada nos corações dos negros devotos, ela foi construída com esmolas e pequenas contribuições do fervoroso povo negro. Um tributo humilde de quem alimentava a chama da fé entre aqueles que não eram considerados dignos de frequentar a principal igreja da cidade. As Irmandades de São Benedito e do Rosário, assim como outras que existiram, principalmente no segundo Império, no Segundo Reinado, como a Ordem Terceira dos Homens Pretos, a Ordem Terceira do Carmo, eram irmandades, grupos religiosos para os escravizados. Tanto é que vamos fazer aqui, exemplificando, o São Benedito, o Santo Negro. Aqui nós vemos um sincretismo religioso. Lembrando que naquele período os escravizados não tinham o direito de adentrar um templo para a elite, para os senhores, ainda que eles fossem obrigados a seguir a fé católica. Mas aos poucos nós temos que levar em consideração, no contexto amplo, geral, os ventos abolicionistas. Afinal de contas, agora temos que os senhores preferem ceder em parte para barganhar e ganhar tempo. Então essas ordens são, digamos, permitidas e toleradas. Aqui em São José dos Campos existia uma igreja do Rosário, onde hoje a Praça Cônego Lima, durou pouco tempo, e também as Irmandades de São Benedito já faziam as suas cerimônias, suas preces ali. Muito pequena, ela chegou a ser cogitada de sediar uma matriz temporária enquanto a segunda estava sendo construída, mas eis que começa a ser construída lá onde hoje é a Praça Afonso Pena, por volta de 1876, com dinheiro de doações, dinheiro de pessoas, os chamados pretos forros, instituições que começaram a ser alforriadas, inclusive também financiava a libertação dos cativos. Vamos voltar ao contexto colonial. A dinâmica da Igreja Católica no período colonial, qual era? Era de difundir capelas e avançar com a fé católica. Então, Portugal também tinha essas intenções no Brasil colônia. Em São José dos Campos não foi diferente. Você, entrando numa irmandade, você passava a integrar um círculo social, né? A irmandade representava os diversos grupos sociais. Então, aqueles que adentraram tanto a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário quanto a Irmandade de São Benedito passaram a integrar o grupo social católico cristão. Foram reconhecidos pela sociedade enquanto grupo social. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito sempre andam em conjunto, aqui em São José pelo menos, às vezes uma com mais força do que a outra, mas sempre em conjunto, que é o masculino e o feminino, né? E ela era bem heterogênea, era formada por escravos, pardos, senhores, só que elas não agiam por conta própria. Elas seguiam as regras da igreja, por isso a importância do seu estatuto, né? As festividades, as caixinhas que eles recebiam também eram fiscalizadas por um dignatário da igreja. Então tinha todo um controle sobre as irmandades. E muito provavelmente tinha mais renda do que a Irmandade de São Benedito. Isso não significa que elas eram separadas, elas funcionavam na capela
de Nossa Senhora do Rosário, tá? Que era também aqui no centro da cidade, na Cônego Lima. Tá? Só que a Irmandade de São Benedito também queria uma capela para ela, que eles chamavam de Templo Novo. E a São Benedito foi construída com as caixinhas, ou seja, com as doações dos irmãos. Quando algum irmão morria, além da assistência a esse falecido e a família, também a Irmandade recebia joias, dinheiro que ele tinha, tá? De herança, também ajudou a pagar. E no caso específico da São Benedito, a própria Irmandade de Nossa Senhora do Rosário encaminhou dinheiro para cá, né? Para comprar tijolos de taipa que são mais caros, madeiramento, tá? E os festejos, porque você tem as congadas, né? Então, é todo um sincretismo religioso, cultural que acontecia. Com o passar do tempo, a Capela de Nossa Senhora do Rosário teve suas terras arrendadas e o templo acabou sendo demolido. E ambas as irmandades saíram da Praça Cônego Lima e vieram aqui para o centro da cidade, na frente da Praça Afonso Pena, na Capela de São Benedito, que a gente chama hoje de Igreja São Benedito por conta do tamanho dela. A coroa portuguesa cobrava, por exemplo, os dízimos em nome da igreja. Se nós pegarmos essas igrejas ou capelas lá da região das Minas, era uma questão de ostentação. Principalmente no distrito diamantino, por exemplo, umas cidades ouvidas como Sabará, e os senhores daquela época, os senhores proprietários escravizados, doavam sim, grandes somas para a construção dessas capelas, dessas igrejas. E quanto mais ouro tivesse, era um sinal de que a colônia era rica. E Portugal exibia, ostentava isso lá na Europa. Então esse dízimo da igreja era revertido para as obras, contando ainda com a colaboração dos mais abastados. Contratadores, garimpeiros. O garimpeiro que eu estou falando aqui não é o garimpeiro aquele que vai lá, não. Aquele que é o dono das lavras mesmo, que tinha a seu dispor aí, nada mais nada menos de 20, 30, até 40, até mais escravizados. Compararmos essa igreja aqui de São José dos Campos, dessa agora, 1930, não dá para comparar, por exemplo, com as igrejas de Bananal, por exemplo, do Vale Histórico, que lá o café fazia riqueza. O café também foi pujante aqui em São José dos Campos, mas enquanto que aqui se colhia 100 mil arrobas, o que não é pouco, Bananal, por exemplo, 1 milhão de arrobas, isso em 1860, conforme o registro do Zaluarco Viajante Luso Brasileiro, que passou aqui pelo São José dos Campos também, na época chamada de São José da Paraíba. Todas as igrejas, isso é importante deixar registrado, onde eram feitas as eleições das câmaras municipais. Não existia justiça eleitoral, não existia cartórios civis, existiam as mesas eleitorais nas paróquias. Então aqui, onde era a segunda igreja, fazia isso também. A nata empresarial começou a se formar aqui em São José dos Campos, já no final da década de 1920. É claro, a população comum era convidada a vir também, movimentava a cidade nas tardes de domingo, feriados, dia santo, que isso está registrado inclusive no livro do Altino Bondesan. Lembrando também que a igreja de São Benedito, ela só começa a ter uma certa importância quando está construindo a terceira matriz. De 1933 a 1936, temporariamente, a igreja de São Benedito, digamos assim, ignorada pela elite joseense, ignorada pela elite branca, ela serviu de igreja matriz durante 3 anos. Próxima à região mais movimentada do centro histórico de São José dos Campos está a Capela São Miguel. Construída em alvenaria e barro, a capela ficava na entrada do primeiro cemitério da cidade. A gente tem, como vocês sabem, a Igreja de São Miguel Arcanjo, né? Que faz parte também dessa coleção de igrejas centenárias, vamos dizer assim. Nessa época, a praça que hoje é chamada Praça do Cruzeiro, onde nós temos aquela cruz na frente da Capela de São Miguel, era chamado Praça das Valerianas. Sendo que a capela que hoje está ali é a segunda capela. E depois a capela que foi erguida no lugar da primeira que caiu foi em 34. Em 36 a capela já estava de volta com a mesma imagem de São Miguel Arcanjo que se mantém até hoje. Uma capela muito pequena mesmo, e que era de cunho para velório.
Por volta de 1872, é erguida nos arredores da Praça Cônego Lima a Igreja São Benedito. Posteriormente foi destruída e passou a ocupar o largo em frente à Praça Afonso Pena, onde ainda resiste. Lá está um dos principais achados da história da cidade, além dos mistérios mais enigmáticos da cultura popular joseense. Tradicionalmente, os maiores benfeitores da Igreja Católica eram enterrados nos templos, mas não é esse o nosso caso. Aqui é uma igreja de irmandade. Contava-se a lenda que aqui tinha um corpo enterrado. E no almanaque de 34 fala, inclusive, que dava para ver o corpo na parede, por isso que fizeram, ampliaram a igreja, para que ninguém visse. Não é bem assim essa questão do corpo na São Benedito. Nós temos, sim, um corpo emparedado na São Benedito e uma imagem que foi emparedada. O corpo, muito provavelmente, não temos estudos mais aprofundados, o IPHAN tem que acompanhar, tá, essa questão. Muito provavelmente é do capitão Miguel de Araújo Ferraz, doador das terras da Irmandade do Rosário. Muito provavelmente, quando a capela foi demolida, o corpo foi trasladado para cá, na área pertencente à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Tá? E tem uma imagem de São Benedito, muito provavelmente na ala da Irmandade de São Benedito. Então a gente já conseguiu descobrir que você tem a nave central. Eu estou de costas para o altar, de frente para a Praça Afonso Pena. À minha direita está a ala da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, onde está o corpo, e a ala da esquerda está a imagem, a imagética de de São Benedito, que é a ala dos irmãos de São Benedito. Como é que a gente descobriu, como é que a gente chegou, como é que a gente desvendou essa questão? Desde 1993, São José dos Campos tem a Diretoria de Patrimônio Cultural, hoje Diretoria de Cultura e Patrimônio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. E na Igreja São Benedito é onde funcionava essa diretoria. A gente tinha o Museu Municipal, o Arquivo Público do município e a Divisão de Patrimônio Histórico, todos juntos, porque é todo o mesmo assunto e a gente junta aqui. Porém, a igreja precisou de estabilização da cambota. A cambota era original e era de madeira. Nós temos a praça na frente. Então, o que mais se tem aqui é cupim. São José dos Campos tem as revoadas de cupim todo mês de outubro, né? E a gente tem cupim de solo, a gente está na frente da praça. Então, o que mais se tem é cupim de solo. E precisava tratar a cambota. Então, a diretoria foi descendo paulatinamente. E o último departamento que aqui ficou foi o Arquivo Público do município, porque ele é muito singular e para poder levar para a sede da fundação precisava de adaptação, não dá para você tirar documento de valor histórico, probatório e cultural daqui, toda uma gestão de arquivos da cidade inteira e levar para um lugar não adequado. Então, eu fui a última que fiquei. E eu sozinha aqui na igreja, eu ficava olhando duas trincas. E a gente tinha medo da igreja abrir como flor, porque se a cambota se rompesse, a igreja ia abrir. Até que a gente conseguiu uma verba que veio, através de um deputado de São José, para que a gente pudesse fazer o restauro da São Benedito. E as obras começaram, porque ela precisa de manutenção constante. Como qualquer prédio, qualquer casa, o patrimônio também precisa. A empresa fazendo os trabalhos de restauro, não é que as trincas abrem, e de um lado mostra a imagem que tem. A parede da taipa ela é imensa, ela é dessa grossura, ela é imensa. E dentro, num nicho, tinha uma imagem. E do lado da Nossa Senhora do Rosário aparece uma espécie de caixão, uma madeira com uma fita amarela. A fita amarela, Nossa Senhora do Rosário, mas o que tinha por trás daquela caixa na parede. E a gente começou, é um corpo, não, é uma imagem, não. É uma imagem original do século, com cabelo, né, natural, porque a gente tem uma imagem dessa aqui em São José. Não. Ok, aí um dia eu vim com a arquiteta do DPH, que é a Sônia de Maio, e nós fomos verificar o que tinha, porque o Vitor Schuster era o meu diretor, e ele falava, vai lá ver lá o que é que tem lá dentro, e ninguém sabia o que era. Nesse dia nós viemos, não tínhamos nada, não tínhamos iluminação, não tínhamos nada. E de repente a Sônia sobe na escada e eu fiquei na escada um pouco mais abaixo. A Sônia ficou lívida. Você não vai acreditar. Eu falei, o que foi? A caixa abriu. Eu falei, o que tem? Ela sobe, vem cá. A gente iluminou e tirou até a foto. O corpo estava lá. Então, muito provavelmente deve ser mesmo. A história é verídica. É o capitão Miguel de Araújo Ferraz ali.
Onde é fumaça, há fogo, né? Então, quando eu chego num sítio arqueológico, primeiro eu chego a uma comunidade. Tenho que tentar ouvir o que eles têm que dizer. O túnel talvez não seja de tudo fantasia. Há 6, 8 meses atrás, acho que até mais um pouco, levantando documentos históricos que existiam no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, que existem no Arquivo do Estado de São Paulo, eu acabei encontrando um documento de um relato de um viajante que, por volta de 1870, passa em São José dos Campos, descreve textualmente a Igreja Matriz, como ela era, e fala do subterrâneo da Igreja Matriz, que não era saindo da igreja, e sim saindo do Colégio dos Jesuítas. O que me estranha é a conversa de que fuga dos indígenas. Eu já não tinha mais índio nenhum vivendo aqui, porque todos haviam sido transferidos para a região do Capão Grosso e zona leste de São José dos Campos, onde é Alto São José. Dos escravos, dos escravizados, eu não tinha nenhum adensamento populacional aqui com um grande contingente populacional de escravizado. Eles ficavam nas áreas rurais. Então, não faz muito sentido essa história de fuga no século XIX. Pode até ser que esse túnel fosse bem mais antigo, né? E depois vai caindo na tradição oral, vão ocorrendo as interpretações sem muito embasamento. Mas pode ser que exista. José dos Campos teve escravagista, teve escravocrata, teve seus escravos, não era em grande número. Eu não acredito muito nessa história do túnel, não. Eu acredito que a cidade imagina o túnel como os tubulões de água que descem até o banhado. Tá? Não acredito que tenha essa questão, mas há uma perspectiva da gente avaliar, através de raio-x, a Igreja São Benedito para ver a veracidade ou não dessa história, pelo menos na Igreja São Benedito. Aí tem que se fazer um outro trabalho na Igreja Matriz. Poderia-se falar não para os escravos, poderia-se falar do aldeamento jesuítico, tá? Porque eles saíram, os indígenas saíram e foram para a Serra do Mar para fugir do homem branco. Tá? E aqui a gente tinha um colégio jesuítico, mas aí é outra história. Poderia-se pensar nesses túneis, eu acho que para o colégio jesuítico. Para os negros eu não acredito muito, não. Mesmo depois de tanto tempo, essa história do túnel, ela faz parte do cotidiano da população joseense. A história do corpo seco que tinha no Putim, a lenda da panela, tem a Santa Cruz da Panela no Putim, que nada mais era do que uma urna indígena encontrada no Putim, antes desse último achado, que a população nos anos 40 viu um corpo ali dentro e construiu uma capelinha em cima, onde hoje é um trevo. Ali foi encontrada uma urna, falavam que era uma panela indígena grande. O que eu estou querendo dizer com isso? Como que as coisas permeiam a mentalidade da população e elas precisam, às vezes, serem esclarecidas. A história do túnel. Tem como identificar se esse túnel existia ou não, depois de tanto tempo, ali atrás desse hotel que eu falei, em frente à Matriz? Tem. Mesmo que tenha sido desmoronado todo, existe tecnologia, GPR, por exemplo. É um radar de penetração no solo. É um carrinho que você vai passando na avenida ou no calçamento, e se existia alguma coisa na subsuperfície, um vazio, mesmo que tenha desmoronado, é possível ver a cicatriz. Lembra que eu te falei? As cicatrizes da ação humana, elas permanecem. Então, se existiu, a gente vai ter a cicatriz desse túnel. Ou, quem sabe, até de vazios ali dentro. Para nós termos essa certeza, tem alguns depoimentos de pessoas, o próprio Altino Bodesan, ele cita a parte do túnel, da existência do túnel, mas ele não afirma. É o que nós estamos falando aqui, nós estamos conjecturando. Alguns chegam a afirmar, não, o túnel existe de fato, mas eu estou com 53 para 54 anos, eu era criança e eu ouvi essa lenda corre há muito tempo. Então, aí seria o caso do Departamento do Patrimônio Histórico investigar. E se de fato haveria necessidade, talvez, por que não, poderia até aproveitar para fins turísticos. Existe uma outra história que é do alçapão atrás do altar da São Benedito. Quando eu estive dirigindo o patrimônio em São José, no início dos anos 90, foi realizada uma reforma atrás do altar. Removido todo o piso, eu acompanhei tudo isso, acompanhei a reconstituição do altar, a reposição, não existe alçapão nenhum. E, portanto, o túnel da São Benedito
é ficção? Eu entrei aqui em 93, eu nunca vi esse alçapão. Talvez alguém tenha trabalhado aqui antes, talvez tenha visto. Eu nunca vi. Vocês podem até entrar lá para fazer a imagem. Não vi. Essas igrejas históricas remontam um passado secular de mais de 300 anos, onde índios, colonos, portugueses e clérigos da Companhia de Jesus formaram inicialmente os 3 grandes grupos a comporem o cenário de descobertas, conflitos e mistérios sobre a região. Mesmo com toda a transformação que a cidade passou, a devoção cristã se manteve presente e continua a moldar as práticas e costumes dos joseenses. O que é um patrimônio cultural, na verdade, nesse caso é edificado, tá? Ele ressimboliza os grupos sociais que formam e informam a nossa sociedade. A gente mantém contato um com o outro. Esse patrimônio, quando a gente preserva, que é o caso de São José, a gente não tomba, a gente preserva porque a gente dá um uso, a gente trata esse patrimônio todo com respeito. Seja a Igreja São Benedito, Capela Nossa Senhora Aparecida, seja o mercado, seja o parque da cidade, que hoje é tombado, inclusive pelo IPHAN, foi reconhecido em todos os livros tombos. Tombar significa inscrever nos livros de registros, que é o livro tombo, que isso vem de Portugal. E São José preserva para que a gente possa utilizar esse espaço. Só você utilizando, realizando manutenção é que isso vai ficar que o bem edificado vai ficar para a prosperidade, tá? Tô falando de bem edificado, tá? Porque a gente tem o patrimônio arbóreo, documental, museológico, imaterial. Quanto à preservação, hoje nós temos na cidade o CONPAC, o órgão que é ligado ao CONDEFAR, né? Que é um órgão do Estado de São Paulo, sendo que o CONPAC é aqui dentro da cidade aquilo que rege todas essas trocas de estudos para que se torne um prédio realmente um patrimônio, né, preservado. Então, quando a gente preserva, a gente está ressignificando, recolhendo as simbologias desses patrimônios e trazendo de volta para a sociedade. Nós estamos vivendo num mundo em que daqui a um pouco tudo vai ser desmaterializado pela informática. O documento digital, as compras digitais, os passeios digitais. Mas o que é que deixa o homem, que dá sentimento de pertencimento ao homem, à cidade, ao espaço que ele ocupa? É o patrimônio cultural. A Igreja São Benedito, especificamente, por que ela é importante para ser preservada? Porque além dela ter diversas simbologias, inclusive ligada ao catolicismo, ao homem branco, ela é o símbolo máximo da cultura negra e da religiosidade negra, que aqui está entre suas paredes, seus pisos, entre seus festejos. Então ela é da comunidade negra e ela é um grande representante da sociedade de São José e do país.